O Brasil tem 26 estados, mas, sinceramente, às vezes parece a turma do fundão da escola fazendo bullying geográfico uns com os outros, porque todo brasileiro tem certeza de uma coisa. O meu estado é totalmente normal, estranho é o resto do país. O sul jura que é quase Europa, o sudeste acha que sustenta o país nas costas, o centro-oeste tem certeza que sem ele ninguém janta, o nordeste só recebe Bolsa Família e acha que o resto do país reclama demais. E o norte ainda precisa explicar que nem todo mundo cria uma capivara como bicho de estimação. Brasil não é um país, é um experimento social que foi dando certo na base do meme. E curiosamente, a única coisa que realmente une o brasileiro é reclamar do próprio Brasil. Ah, e não fica com raiva de mim não, viu? Porque hoje a gente vai atravessar o país inteiro do jeito que o brasileiro descreve o próprio brasileiro. Sem filtro, sem frescura, só aquelas verdades que todo mundo fala baixinho pro amigo, mas nunca em voz alta. Acre. Dinossauros, arbustos, fim do mundo. Índios, garoto desaparecido, atraso, selva, produção de borracha, miséria, meme de que não existe. O Acre virou o único estado que conseguiu ser famoso, sem ninguém ter certeza se já foi. O meme de que não existe é tão repetido que parece que o lugar foi deletado do mapa por falta de audiência. Dinossauros e arbustos aparecem porque muita gente imagina o Acre como se o tempo tivesse parado. A fama de selva e índios vem da forte ligação com a Amazônia, enquanto a produção de borracha lembra a época em que o estado era importante na economia e depois meio que sumiu do noticiário. O papo de atraso e fim do mundo aparece porque é longe de tudo, e o tal garoto desaparecido virou mais um mistério que a internet adotou só para reforçar o folclore. No imaginário popular, o Acre é tipo o primo distante que todo mundo zoa, mas ninguém visita. Alagoas. Calor, praias lindas, Maragogi, Lagoas, Fernando Collor, Renan Calheiros, corrupção, pobreza, seco, Nordeste. Alagoas parece aquele lugar que Deus caprichou na paisagem e o noticiário caprichou no drama. Maragogi tem água tão azul que parece montagem de Photoshop e as lagoas explicam o nome do estado sem muito esforço. O calor não dá descanso, padrão Nordeste raiz. Só que junto com as praias lindas aparecem nomes como Fernando Collor e Renan Calheiros, porque o estado virou figurinha repetida quando o assunto é política polêmica. O estereótipo mistura pobreza com beleza natural absurda, tipo um lugar que poderia ser só turístico, mas insiste em aparecer também nas manchetes. Amapá. Índios, calor, mato, Macapá, fim do mundo, floresta, chuva, fronteira, isolamento, linha do Equador. O Amapá é aquele estado que muita gente só lembra quando aparece pergunta de geografia. Macapá fica bem na linha do Equador, um detalhe que deveria ser muito famoso, mas de alguma forma continua surpresa para a maioria. O combo mato, floresta, índios e chuva vem da imagem de Amazônia intocada. O isolamento aparece porque o estado fica longe das rotas mais movimentadas do país, reforçando o apelido de fim do mundo. E por fazer fronteira com outros países, fica a sensação de que é um pedaço do Brasil que quase virou internacional por acidente. Amazonas. Rio Amazonas, pulmão do mundo, desmatamento, índios, mato, febre amarela, natureza, animais, Parintins, Manaus, Anaconda, floresta amazônica, Tainá, Zona Franca. O Amazonas é o lugar onde a natureza resolveu exagerar em tudo. O Rio Amazonas parece mais um mar com autoestima alta, enquanto o título de pulmão do mundo coloca o estado no meio de qualquer discussão ambiental. A imagem de índios, mato e animais gigantes vem do tamanho surreal da floresta amazônica. A Anaconda e a personagem Tainá ajudaram a construir a ideia de que todo mundo lá vive no meio da selva com trilha sonora de documentário. Manaus aparece como uma cidade gigante plantada no meio da floresta, sem pedir licença para a lógica, e a Zona Franca lembra que até no meio da mata existe indústria pesada. Parintins prova que até no meio da selva tem festival maior que muita capital. Bahia. Preguiçosos, acarajé, praias bonitas, carnaval, nordeste, pobreza, seca, Salvador, fita colorida, elevador Lacerda, golpe em turista, axé, água de coco, cultura negra, candomblé, pelourinho, lentidão, pimenta. A Bahia carrega o famoso estereótipo da lentidão, que basicamente significa que ninguém ali vê motivo para correr igual gente atrasada para a reunião de segunda-feira. Acarajé, pimenta e água de coco mostram que a comida já vem com personalidade forte.
Salvador reúne Pelourinho, Elevador Lacerda e as fitas coloridas que todo turista amarra achando que vai ficar rico ou feliz. Já os golpes é bem comum em turista, né? O axé e o carnaval mostram o tamanho da influência cultural do estado, muito ligada à cultura negra e ao candomblé. O problema é que muita gente resume tudo à pobreza e seca, ignorando que a Bahia ajudou a moldar a identidade cultural do Brasil inteiro. Ceará. Cangaceiros, praias, tiririca, comediante, cabeça grande, pobreza, seco, nordeste, Didi Mocó, Jericoacoara, canoa quebrada, sertão, fortaleza, violência, praia. O Ceará ganhou fama de fábrica nacional de humoristas, provavelmente porque quem sobrevive ao calor de 38 graus desenvolve sarcasmo como mecanismo de defesa. Tiririca e Didi Mocó reforçam a ideia de que o estado exporta comediante igual exporta sol. A piada da cabeça grande virou tradição nacional, como se inteligência ocupasse espaço físico, por isso são conhecidos por passarem nos melhores concursos públicos do Brasil. O histórico de cangaceiros e o sertão mostram a resistência ao clima seco do Nordeste. Ao mesmo tempo, Jericoacoara e Canoa Quebrada provam que o estado também entrega algumas das praias mais bonitas do país. Fortaleza mistura turismo, crescimento urbano e os problemas normais de capital grande, incluindo a conversa inevitável sobre violência. Distrito Federal. Corrupção, Congresso, ladrões, política, roubo, presidente, Juscelino Kubitschek, Brasília, arquitetura, Oscar Niemeyer, bandas de rock. Brasília nasceu moderna, cheia de arquitetura futurista de Oscar Niemeyer e sonho grande de Juscelino Kubitschek. O problema é que o estereótipo acabou sendo dominado por palavras como Congresso, política, presidente e corrupção, aparecendo todo dia no jornal. A fama de ladrões e roubo virou crítica genérica ao poder público. Mas pouca gente lembra que o Distrito Federal também revelou bandas de rock importantes, provando que nem só de escândalo vive a capital planejada. Espírito Santo, praias, pouco conhecido, violência, Vitória, estado esquecido, Tartarugas Gigantes, Roberto Carlos, Guarapari. O Espírito Santo virou o estado que sempre fica no meio do caminho entre Rio e Bahia e acaba sendo ignorado nas conversas. Vitória e Guarapari aparecem como praias bonitas que muita gente visita sem perceber que está em outro estado. Roberto Carlos virou referência automática quando alguém tenta lembrar alguma figura famosa de lá. O rótulo de estado esquecido vem justamente por ser pouco citado, mesmo tendo o litoral bonito e presença das tartarugas gigantes como símbolo ambiental. A palavra violência aparece como lembrança genérica que infelizmente virou comum em várias capitais brasileiras. Goiás. Sertanejo, caipiras, piqui, águas termais, calor, Leandro e Leonardo, boi, gado, fazendas, peão, mulher bonita, Goiânia. Goiás ficou conhecido como a terra onde o sertanejo toca mais alto que despertador. Leandro e Leonardo viraram símbolo cultural automático do estado. O estereótipo de caipiras aparece ligado à forte presença de fazendas, boi e gado, com a imagem do peão dominando o imaginário popular. O Pequi divide opiniões. Quem gosta ama, quem não gosta acha que tem gosto de perfume vencido. Goiânia aparece como capital moderna, mas sem abandonar o orgulho do interior. E claro, sempre aparece alguém dizendo que lá tem muita mulher bonita, porque aparentemente todo o estado brasileiro tem essa fama, menos o norte e nordeste. Na verdade, tem a fama de ser as pessoas mais feias. Você concorda? Maranhão? Pobreza, Lençóis Maranhenses, São Luís, Guaraná Jesus, José Sarney, deserto, praias, Mata dos Cocais, macumbeiro e regueiro. O Maranhão é tipo um paradoxo geográfico. Os Lençóis Maranhenses parecem um deserto que decidiu guardar água da chuva só para confundir turista. São Luís carrega um centro histórico cheio de azulejos portugueses e uma cultura forte, conhecida como a capital brasileira do reggae, onde o estereótipo do regueiro aparece como parte da identidade local. A presença de tradições espirituais como o tambor de Mina e outras influências afro-brasileiras também alimenta o imaginário popular do macumbeiro, mostrando a mistura cultural intensa que marca o estado. O Guaraná Jesus é rosa-choque e tem gosto doce que parece criado por alguém que não tinha medo de arriscar. O nome José Sarney aparece porque política antiga ainda gruda na imagem do estado. A Mata dos Cocais mostra que o lugar fica numa transição de biomas, o que explica a mistura de paisagens. O estereótipo insiste em repetir pobreza,
mas quem vê as paisagens percebe que o estado tem muito mais coisa acontecendo do que o resumo preguiçoso costuma mostrar. Mato Grosso. Gado, mato, calor, Pantanal, soja, fazendas, onça, pesca, Chapada dos Guimarães. Mato Grosso é o lugar onde o gado parece ter prioridade até no trânsito. O mato é tão presente que o Google Maps às vezes parece desistir de dar nome para a estrada. O calor não é clima, é estilo de vida. A soja e as fazendas explicam por que o estado é gigante no agro. O Pantanal coloca o lugar no mapa da natureza bruta, com onça atravessando o caminho como se fosse dona do terreno, o que tecnicamente é verdade. A pesca é quase tradição de família, e a Chapada dos Guimarães aparece para lembrar que, além de produção, o estado também sabe entregar paisagem absurda. Mato Grosso do Sul. Bonito, mato, gado, rios, soja, Pantanal, jacarés, tereré, agricultura, Paraguai, animais. O estado já começa com o nome bonito, o que facilita bastante o marketing. Os rios são tão transparentes que parecem filtro de rede social. O Pantanal aparece de novo, cheio de jacarés e outros animais vivendo melhor que muito ser humano estressado. O gado, a soja e a agricultura reforçam a vibe rural raiz. O tereré mostra que beber algo gelado no calor virou tradição séria. A proximidade com o Paraguai entra no imaginário popular como mistura cultural natural. E claro, o mato continua presente porque ali a natureza não é detalhe, é protagonista. Minas Gerais. Pão de queijo, tragédia de barragem, mineração, ouro, Belo Horizonte, Tiradentes, Aleijadinho, mulher bonita, uai! Minas Gerais construiu uma reputação nacional baseada em pão de queijo e, honestamente, ninguém discorda. A história de mineração e ouro explica por que o estado teve tanto peso econômico. Tiradentes e Aleijadinho mostram que a cultura ali não é improvisada, é histórica. Belo Horizonte aparece como capital grande com alma de interior. A tragédia de barragem virou lembrança pesada que marcou o estado. O clássico uai aparece em qualquer frase e sempre surge alguém mencionando mulher bonita, porque aparentemente isso virou item obrigatório em lista regional. Pará. Forró, calypso, joelma, castanha, açaí, marajó, mato, índios, tacacá, Belém, Belo Monte, mineração. O Pará tem identidade própria até no sabor. O açaí ali é coisa séria, nada de sobremesa gourmetizada. Tacacá e castanha mostram que a culinária não pede aprovação de ninguém. Calypso e joelma colocaram o estado no mapa musical, junto com ritmos que muita gente associa ao forró. Belém aparece como capital cheia de cultura própria. Marajó reforça a escala gigante da natureza, junto com mato e índios no imaginário amazônico. A mineração e Belo Monte mostram que o estado também está no centro de debates econômicos importantes. Paraíba. Sotaque engraçado, humoristas, Lampião, Maria Bonita, Seco, Rede, Sertão, Praias, Pobreza, João Pessoa, Caranguejo. O sotaque engraçado entrega a origem antes mesmo da conversa começar. O estado também ficou conhecido por revelar humoristas, porque quem cresce no sertão aprende a rir da dificuldade antes dela rir de você. Lampião e Maria Bonita aparecem como símbolos históricos do cangaço. O clima seco explica por que a rede não é luxo, é sobrevivência. João Pessoa aparece como capital tranquila, com praias bonitas e menos caos que o padrão nacional. O caranguejo entra como clássico da culinária local. A palavra pobreza aparece no estereótipo, mas simplifica uma realidade bem mais complexa. Paraná. Curitiba, Jardim Botânico, Rússia Brasileira, Foz do Iguaçu, Lava Jato, Frio, Pessoas Rudes, Capivara, Araucária, Sérgio Moro, Poloneses. Curitiba aparece como cidade organizada, com o famoso Jardim Botânico que todo mundo já viu em foto. Foz do Iguaçu coloca o estado no mapa mundial com cataratas gigantes que parecem efeito especial. O meme de Rússia Brasileira surgiu por causa do frio e da fama de pessoas rudes, vistas como mais reservadas que média nacional. A capivara virou mascote não oficial, enquanto a araucária ajuda a formar o visual típico do Sul. Sérgio Moro e a Operação Lava Jato colocaram o estado no noticiário recente. A presença de descendentes poloneses mostra a diversidade cultural da região. Pernambuco. Frevo, Seca, Carnaval, Olinda, praias, Boneco de Olinda, Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Recife, sotaque, forró.
Pernambuco parece viver no volume máximo o ano inteiro. O frevo e o carnaval mostram que energia não falta. Olinda parece cenário de filme colorido, cheia de história. Recife mistura tradição com cidade grande. Fernando de Noronha e Porto de Galinhas elevam o nível das praias para padrão internacional. O forró completa a trilha sonora regional. O sotaque é forte e inconfundível. A seca aparece como desafio histórico do interior, mostrando que o estado mistura festa intensa com realidade difícil sem perder identidade. Piauí. Sotaque, mato, Teresina, calor, Whindersson Nunes, pobreza, índio, seca. O sotaque forte entrega o estado antes mesmo da apresentação. Teresina é famosa pelo calor que faz qualquer sombra parecer artigo de luxo. O mato e a seca reforçam a imagem de interior nordestino raiz. Whindersson Nunes ajudou a colocar o estado no radar nacional, provando que talento nasce em qualquer lugar. A palavra pobreza aparece no estereótipo, mas não resume a realidade inteira. A presença de índios lembra a herança histórica da região. Rio de Janeiro. Facção, violência, bandidos, tiroteio, favela, funk, Cristo Redentor, traficante, calor, Copacabana, samba, praias, bala perdida, crime, pão de açúcar, carnaval. O Rio de Janeiro é praticamente um trailer de filme onde tudo acontece ao mesmo tempo. Cristo Redentor, Copacabana, praias e pão de açúcar formam o cartão postal perfeito. Samba, funk e carnaval mostram a influência cultural global. O calor combina com a vida ao ar livre. Ao mesmo tempo, aparecem palavras como violência, facção, bandidos, tiroteio, traficante, crime e bala perdida, muito associadas ao noticiário referente às favelas e morros do Rio. A favela virou símbolo complexo da realidade social da cidade. Rio Grande do Norte. Praias, Natal, calor, Praia da Pipa, dunas, dromedários, buggy, água de coco, turismo, Ponta Negra. O Rio Grande do Norte parece viver em clima permanente de descanso. Natal e Ponta Negra aparecem como cartões postais conhecidos. A Praia da Pipa é famosa pelas paisagens e pelo turismo constante. As dunas criaram o passeio de buggy, onde a diversão vem junto com areia em todo lugar. Os dromedários viraram atração curiosa que faz muita gente conferir se ainda está no Brasil. O calor e a água de coco completam o pacote clássico do litoral nordestino. Rio Grande do Sul. Churrasco, frio, tradicionalismo, gaúchos, mulheres bonitas, patriotismo, pinhão, Porto Alegre, gaúcho gay, tchê, Grêmio, internacional, chimarrão, gente rude. O Rio Grande do Sul parece um país dentro do Brasil que decidiu manter costumes próprios por teimosia cultural. O churrasco ali não é refeição, é evento diplomático. O frio aparece mais que desculpa para usar casaco estiloso. O tradicionalismo é levado tão a sério que os gaúchos parecem sempre prontos para um desfile histórico. O famoso tchê aparece em qualquer frase. Chimarrão funciona como reunião social portátil. O pinhão aparece como petisco típico de inverno. Grêmio e Internacional mostram que futebol ali não é esporte, é identidade. Porto Alegre surge como capital que mistura cultura e nostalgia. O estereótipo de gente rude aparece porque o jeito direto às vezes parece grosseria para quem vem de fora. E claro, sempre aparece alguém falando de mulheres bonitas, porque esse comentário virou tradição nacional. Assim como a caricatura do gaúcho gay, mostrando como a cultura local acabou cercada de rótulos variados que nem sempre representam a realidade, mas continuam circulando no humor e nas conversas informais. Rondônia. Mato, índios, calor, desmatamento, estradas de barro, longe, pobreza, confundido com Roraima, parecido com Acre. Rondônia sofre com o clássico problema de identidade. Muita gente confundido com Roraima ou dizendo que é parecido com Acre, o que não ajuda muito na fama. O mato e os índios aparecem no imaginário popular ligado à Amazônia. O calor não economiza intensidade. O tema do desmatamento aparece com frequência nas discussões ambientais. As estradas de barro reforçam a imagem de interior distante, junto com a sensação de ser longe de tudo. A palavra pobreza surge como rótulo simplificado comum em estereótipos regionais. Roraima. Índios, fim do mundo. Mato, Venezuela, fronteira, refugiados, Monte Roraima, floresta, longe. Roraima carrega a fama de ser o lugar mais longe possível dentro do Brasil.
O apelido de fim do mundo aparece porque muita gente olha o mapa e acha que acabou ali. A presença de índios, mato e floresta reforça o imaginário amazônico. A fronteira com a Venezuela trouxe destaque recente por causa dos refugiados, colocando o estado no noticiário. O Monte Roraima é uma das paisagens mais surreais do país, parecendo cenário de filme de ficção científica. Santa Catarina, mulheres bonitas, praias, Florianópolis, argentinos, Beto Carreiro, Oktoberfest, alemães, qualidade de vida, Europa brasileira, Balneário Camboriú, frio. Santa Catarina ganhou fama de Europa brasileira, seja pela arquitetura ou pela presença de descendentes alemães. Florianópolis aparece como destino turístico clássico, cheio de praias bonitas. Balneário Camboriú parece uma versão brasileira de cidade futurista vertical. O Parque Beto Carreiro mostra que o estado também investiu no entretenimento. A Oktoberfest reforça a herança cultural europeia. Os argentinos aparecem porque invadem o litoral todo verão. O frio ajuda a reforçar a comparação com a Europa. O estereótipo de qualidade de vida aparece com frequência, junto com o comentário recorrente sobre mulheres bonitas. São Paulo. Trabalho, trânsito, cidade grande, poluição, prédios, congestionamento, indústria, metrópole, Avenida Paulista, parada gay, barulho, muita gente, violência, riqueza, tecnologia, caos, enchentes, dois caras numa moto. São Paulo é a definição prática de cidade grande em modo máximo. O trabalho domina a rotina, enquanto o trânsito e o congestionamento fazem parte do cotidiano como se fossem tradição cultural. A metrópole é cheia de prédios, barulho e muita gente vivendo no modo pressa constante. A Avenida Paulista virou símbolo do ritmo acelerado. A cidade também abriga a famosa Parada Gay, um dos maiores eventos do mundo, que reforça a imagem de diversidade e movimento social presente na capital. A indústria e a tecnologia mostram a força econômica, junto com a imagem de riqueza. Ao mesmo tempo, aparecem poluição, enchentes e o famoso meme de dois caras numa moto, que virou símbolo do medo urbano por ser comum ser assaltado assim. Sergipe. Praias, pequeno, menor estado do Brasil, calor, sertão, Aracaju, pouco conhecido, confundido com Bahia. Sergipe é o clássico estado pequeno que muita gente esquece de comentar, mesmo sendo o menor estado do Brasil. As praias aparecem como destaque natural, enquanto o calor mantém o padrão Nordeste. Aracaju surge como capital tranquila. O sertão mostra que o estado também tem interior forte. O rótulo de pouco conhecido aparece porque fica espremido entre vizinhos mais famosos. E muita gente acaba confundido com Bahia, o que provavelmente irrita quem mora lá. Tocantins. Caju, palmas, jalapão, índios, selva, mato, calor, pobreza, gado. Tocantins é um dos estados mais novos do país, mas já acumulou estereótipos clássicos. O jalapão aparece como destino de natureza impressionante. Palmas surge como capital planejada relativamente recente. O caju entra como símbolo regional. O gado reforça a presença do agro. Índios, selva e mato aparecem ligados ao imaginário de natureza preservada. O calor segue o padrão da região central do país. A palavra pobreza aparece como simplificação comum em listas de estereótipos, mas não define a complexidade do estado. Mas e aí? Qual estereótipo você acha que faltou? E qual estado você nunca moraria? Me diz aí. Eu sei que você já mandou o meme pior no grupo. Ah, aproveita e envia esse vídeo para aquele amigo que adora uma zoeira geográfica pesada. Ele vai se sentir representado, viu? E já que você chegou até aqui, confere o vídeo que está aparecendo na tela, porque se tem uma coisa que brasileiro gosta mais que reclamar do próprio país, é continuar reclamando no próximo vídeo. Valeu e até o próximo episódio.